Graça e a paz, amém, meus irmãos? Boa noite, aleluia. Glória a Deus. Fala para o seu irmão, vamos fazer silêncio agora, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Estamos tomando água. Glória a Deus. Vamos orar. Deixa eu dar uns avisos. Deixa eu anotei aqui algumas coisas. Espera aí. Estou me esquecendo. Bom, boa noite a todos. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Sei que passou no Videira News aqui, mas daqui, na verdade, o que? 10, 12, sei lá, dia 7, falta quantos dias? Hoje é 26, né? 9 dias? 10 dias? Por aí. Tem a nossa conferência dos vencedores, dia 7 de abril, amém? Então, olha só, quero pedir para você, líder de célula, sei que talvez todos não tenham como baixar, né, lá o aplicativo da Videira no seu celular, né? Então, se você não tem como baixar no seu celular esse aplicativo, fala, o seu líder de célula certamente tem como, amém? Para que vocês possam fazer, para que todos nós, na verdade, possamos estar lá. Você possa fazer a sua inscrição, né? Como passou aqui no Videira News, dia 7 para toda a igreja e dia 8 para todos os jovens, todos os radicais livres, né? Amém? Então, irmãos, não deixe para a última hora, que nós não temos inscrições. Eu estava falando hoje para a Marta, nunca aconteceu isso aqui, né? Nunca. Não sei se os irmãos estão tendo a dificuldade por conta de baixar o aplicativo, não sei se é isso. Mas nós vamos conversar com todos os líderes, discipuladores aqui para nós acertarmos isso. E essa semana, por quê? Olha só, qual era o alvo? Chegasse nesse tempo aqui, as inscrições estivessem feitas, para quê? Para que eu pudesse ver se nós iríamos de ônibus, todos os irmãos. Eu não tenho a quantidade de pessoas. Depende agora, nessa semana ou na outra, se eu vou correr atrás de um ônibus, pode ser que eu não encontre, né? Porque nós não programamos aí. Então você, como líder, faça a sua inscrição e faça a inscrição do seu povo, amém? Glória a Deus, líderes de células, discipuladoras, discipulador, amém? Aleluia. Isso aí eu vou ver como que vai ser a pulseira, se vai ser entregue na hora, se eu vou retirar ela, entendeu? Então, o mais importante, a minha preocupação maior é fazer essa inscrição. Essa é a minha preocupação maior, né? Aí a pulseira nós vamos, provavelmente, eu vou trazer essa pulseira, né? Como sempre, né? Senão vai ser pega na entrada, você pega, deu toda a direção aqui no Videira News, você faz a inscrição. Vai gerar lá um QR Code que vai estar no seu e-mail, entendeu? Ele ali vai ser a sua entrada. Você leva no celular, leva ele impresso, vai ser dessa forma, amém? Então lá na conferência de Goiânia, que todo ano eu vou, é isso. Nós pagamos, levamos o QR Code, na hora você coloca o celular lá e é a sua entrada, amém, meus irmãos? A coisa está se modernizando, é melhor assim, né? Então, baixe aí o aplicativo, faça a sua inscrição, faça o seu pagamento e vai ser bênção demais em nome de Jesus. Amém? Então entramos também na última semana, a partir de amanhã, será a última semana do compartilhar do livro, não é isso? Uma família, uma missão. Está sendo bênção? Está compartilhando? Né? Glória a Deus. Sei que você está compartilhando. Estava aí bem, eu não fui nas células, no compartilhar, estava bem envolvido no casamento da minha filha, né? E aí não chegava tarde em casa e lia em casa mesmo, a gente lia em casa, mas
não participei do compartilhar junto com as células. Essa semana, em nome de Jesus, quero participar com os irmãos. Amém? Então me espere lá que eu vou pelo menos um dia, em nome de Jesus. Deus vai dar esse tempo para isso, em nome de Jesus Cristo, tá bem? Então, na última parte, nós vamos encerrar então no domingo, ok? Na próxima semana aqui, então próximo domingo, dia 2, eu falei para os irmãos, então o Mateus ele ministrou aqui a semana passada, não é isso? Então eu combinei com ele já, nem que ele não queira, mas ele vai estar, né? Então, mas ele quer. Então domingo, próximo domingo, dia 2, o Mateus vai estar compartilhando conosco aqui novamente, né? Então na próxima semana ele vai embora, ele e a Camila, eles vão embora, né? Então dia 8, né, amor? Dia 8 ele vai embora. E aí no próximo domingo, agora dia 2, ele vai estar compartilhando a palavra aqui conosco. Vai ser bênção demais. Quero convidar você, quem gostou aqui da palavra que o Mateus ministrou, menino abençoado por Deus, unção de Deus, vida de Deus, né? Então, como eu falei domingo, ele tem coisas boas para compartilhar conosco, a igreja. Eu creio que domingo que vem não vai ser diferente, amém? Então, venha e traga mais alguém, né? Para que possa ouvir ele aí e abençoar a vida dele em nome de Jesus, amém? Com a sua presença. Agora, domingo passado era quase meu genro, agora é meu genro, né? Casou, agora é genro. Oh, Jesus, glória a Deus, nós nos alegramos muito com o casamento dele com a Camila. Graças a Deus deu tudo certo, em nome de Jesus, né? Amém? Vamos orar? Então, olha só. Então, como a semana passada nós não fizemos isso, por conta que o Mateus ministrou aqui, eu não pedi para ele compartilhar. Nós sempre... Isso, faça silêncio. Então nós sempre, durante as 3 semanas do jejum, você lê, compartilha esse livro, esses capítulos, né? Durante a semana. E no domingo eu ministro esses capítulos, né? Ou escolho um capítulo da semana, ou ministro o capítulo do domingo, ou faço ali uma revisão de uma certa forma de toda a semana, e nós compartilhamos isso, amém? Os irmãos lembram dos outros jejuns? Foram assim? Então, semana passada não foi dessa forma, porque o Mateus ministrou aqui. Provavelmente a semana que vem também não será dessa forma também, mas hoje eu vou compartilhar, né, aquilo que nós lemos durante a semana, amém? Então, fiz aqui um esboço daquilo, óbvio, você leu, né? Vou ler o livro aqui, então fiz um esboço aqui de algumas coisas para relembrar, né? Também falar daquilo que o capítulo de hoje, eu sei que nem todos leram o capítulo de hoje, né? Amém? Você foi almoçar, foi descansar um pouco, domingo, né? Talvez alguns não tenham lido, então nós vamos compartilhar algumas coisas a respeito da semana. Ok, irmãos? Amém. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, Deus, abre o nosso entendimento, nos dá a revelação, no nome de Jesus, para o compartilhar da Tua palavra, para que ela possa a cada dia gerar em nós um novo entendimento, meu Deus, uma nova visão, possamos enxergar aquilo que não temos enxergado, meu Deus, a respeito da nossa igreja, entender, Senhor, a forma que caminhamos como igreja, no nome de Jesus. Por isso, meu Deus, nessa noite, fala conosco, manifesta a Tua graça, a Tua vida, no nome de Jesus Cristo, amém? Essa semana nós estávamos falando sobre... Alguém leu o livro? A estrutura. Isso, meu Deus. Tem que ministrar mesmo no domingo os capítulos, né? Tem que compartilhar eles mesmos. Jesus. Nós falamos sobre a estrutura da igreja. É isso? Então, começou lá no capítulo 9, né? Até o capítulo 14, hoje. Encerra hoje então, segunda parte do livro. Amanhã, terceira parte do livro. Ok?
Então, vamos ler um texto aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10 ao 13. O apóstolo Paulo falando: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outros está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Olha para o seu irmão, fala para ele assim: veja como você edifica. Isso, ou constrói, né? Então, verso 11: porque ninguém pode colocar outro alicerce do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada fala assim, será testada, será revelada, fala assim, toda obra, toda a sua construção será testada pelo fogo. Amém? Verso 13, né? Parte B fala que provará a qualidade da obra de cada um. Então, aqui nesse texto aqui, irmãos, o apóstolo está, na verdade, nos ensina, né, a forma da edificação, ou formas, né, aqui, ó, do verso 10 ao 13 que eu li. Então o apóstolo vai ensinando formas de edificação ou construção da igreja. Amém? Então é isso que o texto aqui fala. E dentro da nossa igreja, né, daqui onde nós caminhamos, fala assim, igreja videira. Isso. Então aqui dentro, né, da casa ou dentro da igreja aqui, né, há uma forma de edificação, há uma forma de construção da obra de Deus aqui dentro. Amém? Então é necessário, então é o seguinte, irmãos. Então você está inserido aqui no contexto Videira Guarapiranga. Então se você foi em outras igrejas, em outras denominações, eu vejo muito a diferença. As pessoas, elas chegam e falam, não, aqui é diferente, aqui vocês têm uma forma de conduzir diferente. Então, se você for em qualquer uma outra denominação, você foi na Assembleia de Deus, você foi na Deus e Amor, você for na Universal do Reino de Deus, você for na Paz e Vida, você for em qualquer uma outra denominação, e você começar a caminhar aqui, você vai perceber essa diferença. Amém? Então, todas elas voltadas para o reino de Deus. Amém? Prega a palavra de Deus, prega a salvação, o reino de Deus. Amém? Mas você vai ver que tem uma forma de conduzir. Cada uma tem uma forma de conduzir. Não significa que a videira não é de Deus, a Deus Amor não é de Deus, a Assembleia não é de Deus, que a Universal não é de Deus. Não significa nada disso. Nunca fala essa besteira. Amém? Que nós somos melhores do que ninguém. Não é isso. Não é isso. Há uma forma de condução de igreja. Ok? E preste atenção, por falta desse entendimento, por falta de você conhecer a forma que nós caminhamos, por falta de muitas pessoas conhecer a forma que nós caminhamos, algumas se desviam, algumas saem da igreja até decepcionado. Não sei se você já viu pessoas assim. Eu já vi, lidera há muito tempo. Então tem pessoas que, por falta dela conhecer a forma que nós caminhamos, ela chega, vem em um culto. Já veio muitas pessoas aqui. Já teve pessoas chegar ali. Perdoe, não sou contra nada, cada um. O apóstolo fala aqui, cada um veja a forma que edifica. Mas teve pessoas que já chegou ali e falou: essa igreja é de revelação? Aí, irmão, leia a palavra de Deus, é revelação, está aí, está escrito. Mas não vou criticar a pessoa, a forma. Então, por quê? Ela foi ensinada dessa forma. Você entendeu? Se ela entrar aqui no culto, passar um culto aqui, eu passar 40 minutos, meia hora, ministrando, eu não olhar para ela, apontar o dedo para ela, revelar
alguma coisa para ela, fala, não, isso aí não está com nada. Você entendeu? É assim. É assim. Então, é necessário você que está aqui. E por vezes, irmãos, tem pessoas que estão há muito tempo. Há bastante tempo até. E não entende. Porque eu achei assim poderosa a escrita desse livro do pastor Wilson, né? É o que ele está falando. Então, por exemplo, agora essa semana ele fala sobre a estrutura da igreja. Então, para que você possa conhecer aonde você está. Amém? Conhecer. Não haja dúvida em você. Para que você espere em nome de Jesus, que depois que você terminar os 21 dias de jejum, terminar a leitura do livro, fala, não é isso que eu esperava, e vai embora. Em nome de Jesus, que não aconteça isso. Amém? Não aconteça isso. Então o alvo é o seguinte, a cada ensinamento da palavra de Deus, é a palavra de Deus, creia nisso. Então o livro é a palavra de Deus. Então, que ao término do jejum, passando essa semana, passando a outra, você esteja mais firmado em Deus e na visão que nós caminhamos, na forma em que nós caminhamos como igreja. Esse é o alvo. Foi para isso que o livro foi escrito. Amém? Você possa estar mais firmado no Senhor, né? E na forma que nós caminhamos. Amém? Então, a essa forma de edificação, né? O irmão sabe que toda casa, né, para ser construída, para ser edificada, então há uma forma, né? Então você vai construir uma casa natural, por exemplo. Então você vai preparar um terreno, não é isso? Vai cavar os alicerces, vai... Então Samuel ainda, na verdade, construindo ainda. Eu falo isso há uns 2 anos, hein, Samuel? Tem que terminar essa construção em nome de Jesus. Então, há uma forma, entendeu? Para quê? Para que essa edificação, para que essa construção possa permanecer. Amém? Para que essa edificação ou essa construção, ela possa ser bem edificada, bem construída. Então, há uma forma. Se olhar para uma casa natural, para um prédio, então há uma forma onde ele vai nascendo ali, onde ele vai começando, então tem o alicerce, depois vem lá uma série de coisas, estaca e não sei o que. Você que conhece de construção civil, você vai perceber, né? Então, se você colocar uma imagem de quando começa uma obra, Samuel deve ter vídeos, fotos de quando você começou a sua obra, não é isso, Samuel? Então, começou, estava lá o terreno, daqui a pouco ele cavou um buraco lá, colocou uma estaca, aí veio o ferro, aquela edificação, para que 2 andares, então lá a casa do Samuel, para que possa haver uma sustentabilidade, para que possa o negócio estar firmado da forma correta. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, amém. Então, vamos lá. Então ela precisa ser edificada de uma forma correta. E fala para você, irmão, todos nós precisamos entender como funciona a nossa igreja. Amém? Fala, irmão. Fala, irmão, esse jejum é a oportunidade que você está tendo para entender a forma que nós caminhamos como igreja. Amém? Então vamos lá. Todos, para você entender, então todos nós, né, que os irmãos sabem, nós temos algo aqui que chama trilho do vencedor. Amém? Todos nós que estamos aqui, então eu passei por ele, aquele que é novo convertido passa por ele, vocês, a grande maioria, está passando por ele, então nós chamamos isso do trilho do vencedor. Esse trilho do vencedor, então, faz parte, eu vou chegar lá na questão dos capítulos do livro, vai falar sobre culto de celebração, célula, discipulado, tudo isso hoje, né? Mas para você entender, então, todos nós, então, o Senhor, Ele nos deu uma visão, né, de edificação, forma de edificação. Então, nós temos algo aqui que nós chamamos trilho do vencedor, que serve para que a cada dia você possa firmar em Deus, crescer em Deus, amém? Como esse trilho do vencedor, você que leu o livro, você sabe disso. Como que esse trilho do vencedor começa na sua vida? Primeiro,
Fala encontro com Deus. Isso, encontro com Deus. Então, você seguir num trilho do vencedor, né? Trilho do vencedor, você... Qual é o alvo? Tem ministrado isso aqui, falado bastante vezes. Então, qual é o alvo do Senhor para mim e para você? Sejamos vencedor em Cristo, amém? Mas há um trilho para isso. Há um processo para isso, ok? Há um processo para isso. Então, como começa na minha vida, na sua vida, como começou? Alguém convidando você para ir no encontro, não foi? Isso. Você foi no encontro com Deus, lá no sítio. Amém? Começa. Trilho do vencedor. Depois, né? Dentro desse... O livro não menciona isso, mas... depois do trilho do encontro, faz parte desse trilho do vencedor, do encontro, você vai para algo que chama-se consolidação. Nessa consolidação, você vai ser, se você não for batizado no mesmo mês, no próximo mês você vai ser batizado. É a forma que você vai para o encontro, aí você é batizado, mas você vai para o encontro. Aí a segunda parte é a consolidação, não é isso? Consolidação. Faz parte, falar consolidação, faz parte do trilho do vencedor. Amém? Eu estou compartilhando, talvez tenha ouvido isso várias vezes aqui, mas foi compartilhado durante a semana. Você que não leu, creia nisso, foi lido durante a semana aqui. Então, é consolidação. Terceiro ponto, terceira coisa desse trilho do vencedor. Quem lembra? Ceifeiros. É isso aí. Então, lá no encontro, então nós temos alvos a respeito das pessoas lá levar elas para o encontro, não é isso? Então nós levamos ela para o encontro. Ela tem um encontro com o Senhor. Você vê que eu falo isso lá no final do encontro. Depois, a pessoa não sai lá do encontro e vai embora para a casa dela, né? Aquela experiência que ela teve, qual é o alvo? Que ela continue tendo, não é isso? Lembra que eu falo isso? Que ela continue tendo essa experiência todos os dias na sua vida. E para isso nós oferecemos ferramentas. Eu falo até com essa palavra. Esse é o trilho para você se tornar vencedor, para que aquilo que você viveu lá no encontro não vá embora, não se apague da sua vida. Entendeu? Então você volta, vai sendo consolidado, que é o segundo. Depois nós vamos inserir todo aquele novo convertido, dar continuidade a ele no alvo, que é o chegar a ser vencedor. Inserimos ele nos ceifeiros. Amém? Depois dos ceifeiros, então os ceifeiros, você presta atenção. Então os ceifeiros tem muito. Eu lembro quando eu me converti. Eu não sei você, mas quando eu me converti, eu não sabia onde estava Mateus, Marcos, Apocalipse, Gênesis. Eu não sabia nada disso. A Marta é testemunha disso. Eu nunca tinha aberto uma Bíblia na minha vida. Nunca. Então, amém? Então você talvez foi diferente. Melhor, glória a Deus por isso. Mas quando eu me converti, abra aí Apocalipse. Eu estava lá no começo da Bíblia. Sabia o que era. Mas aí eu fui inserido. Não era nem ceifeiros. Nós não tínhamos os ceifeiros na época. Era panorama bíblico. E era só o começo dos ceifeiros. Isso faz tempo, né? Sou velho não, mas faz tempo que eu fiz. Era panorama bíblico. Eu e a Marta fizemos. Então, hoje é os ceifeiros. Então você é inserido para que você possa conhecer a Bíblia. Você possa conhecer os livros da Bíblia, né? Então é ministrado, se eu não me engano, 10 matérias. 10? 10, né, Daniel? 10 matérias. É ministrado nos ceifeiros. Então, para que você possa assim ter... na verdade é algo bem rápido, um curso bem rápido. Você tem um panorama ali no conhecimento, na palavra de Deus. Então ele é excelente para o novo convertido rumo a esse trilho do vencedor. Amém? A passos desse trilho do vencedor. Depois vem maturidade no Espírito. Esse curso é poderoso demais, não é? Quando nós passamos pela maturidade do Espírito, eu lembro, passei pela maturidade no Espírito, puxa vida, eu falo, agora eu sou crente mesmo. Você vai tendo revelação de algumas outras coisas que você não tinha, não é verdade? Se você não fez, você precisa fazer. Maturidade no Espírito. Amém? Você vai, assim, aprender muito. Já fala maturidade no Espírito.
Então, você vai deixando de ser criança, de ser menino, para se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus. E a maturidade no Espírito é poderoso para isso. Poderoso para isso, para gerar maturidade na sua vida cristã. Amém? Depois, CTL, curso de treinamento de liderança. Amém? Curso de treinamento de liderança. Então, vai treinar você para quê? Para assumir uma função no corpo, na igreja, né? Para você ser um líder de célula, e lógico, há um processo para isso. Vou falar também, fala no capítulo também, fala o processo para isso. E além disso, então assim, esse é o trilho, né, do vencedor. E além disso, tem muitas outras coisas que nós oferecemos como igreja para os membros da igreja. Então, curso lá de casamento, curso de noivos, criação de filhos, tá lá tudo, tá? Vou lembrar todos. Criação de filhos, corte, né? Finanças, né? Prosperidade financeira, né? Que essa matéria ela tá até inserida no Ceifeiros, mas tem o curso de finanças também, que faz parte desse trilho do vencedor. Amém? Fala assim: essas são ferramentas que o Senhor tem nos dado para o nosso crescimento. Amém? Por isso que é importante demais. Então, nós sempre insistimos. O primeiro passo é levar a pessoa para o encontro e ela dá continuidade. Que ela não fique aqui sem saber onde ela está, ou não entender o local, na verdade, a maneira que ela deve caminhar. Amém? Todo lugar que você for, irmão, há uma forma, né? Se você for em uma empresa, você não tem que adaptar-se lá com as normas dela. Não é questão de norma aqui, mas então você chega em uma empresa, vai trabalhar em uma empresa. Os primeiros dias você fica meio perdido, não fica? Não é isso, Marcelo? Você fica meio perdido, sim. Você precisa saber onde está colocado as coisas, às vezes onde você vai se trocar. Não é isso? Você vai perguntar a que hora sai aqui mesmo, se bate cartão 5 minutinhos antes, ou na hora certinha. Não é isso? Você vai ficar por dentro de tudo. Para quê? Para que você seja exitoso naquele lugar. Para que você possa se adaptar naquele lugar. Para você possa entender o contexto daquele lugar. Assim é a igreja, crê nisso. Você não pode estar aqui sem você entender ela. Não deve. Amém? Não deve. Porque, assim, se você não entender ela, você vai, uma hora ou outra, sabe, o negócio não vai estar, você não vai estar contente com uma coisa, com outra. Por quê? Você não conhece. Quando alguém confrontar em alguma coisa, fala: puxa, eu não achei que era assim. Você já viu pessoas assim? Eu já. Eu não achei que era, não achei que era assim, tudo isso. O pessoal, eu não achei que era tudo isso. Mas para quê? Porque eu fui para o encontro já. Para que fazer ceifeiros? 3 meses fazendo um curso. Para que mais um semestre fazendo um curso de CTL? Irmãos, não é porque nós não temos nada para fazer. É porque nós fomos chamados para edificar o reino de Deus. Edificar o corpo de Deus. Amém? Que é a igreja. Que é você. Que é você. Amém? Vamos lá então. Os irmãos entenderam até aí? Então, nesse trilho do vencedor, que na verdade são ferramentas que o Senhor deu para que você possa crescer, para que você possa avançar em nome de Jesus. Amém? Então aqui, ok, você entendeu isso aqui. Então vamos lá, no livro lá. Você precisa entender, né, que nós caminhamos aqui sob 3 o quê? Isso você pode dar uma estrutura, né? A estrutura. 3. Quais são eles? Culto de celebração, que é isso que nós estamos tendo aqui. Célula e discipulado. Então eu quero falar sobre cada um deles. E o capítulo do livro, esses capítulos do livro falam a respeito disso. Então, cada um deles. Primeiro, né, que você precisa entender. Às vezes a pessoa entra aqui sem ele entender.
como é a condução desse culto de celebração. Vai para a célula sem ele entender o que é uma célula. Ele precisa entender o que é uma célula. Como ela, a liturgia dela toda. Amém? Pode ter certeza, irmãos. Talvez você possa até achar isso besteira, mas isso é bom para a sua saúde espiritual. Você precisa entender isso para que você possa ter uma saúde espiritual boa. Em nome de Jesus. Amém? Então, primeiro, culto de celebração. Segundo, célula. Terceiro, discipulado. Mas o primeiro, culto de celebração. E o culto de celebração, ele tem, fala assim, alvos. Qual é o primeiro alvo do culto de celebração aqui? Que está lá no livro, né? Que coloquei aqui no meu esboço. Fala assim, alimentar os membros da igreja. Fala assim, o alvo do culto de celebração é me fortalecer. Amém? É fortalecer você. Fortalecer você para quê? Para o seu dia a dia. Não é isso? Amanhã você vai iniciar uma semana na sua vida, não é isso? Na verdade, ela inicia hoje, né? Inicia hoje. Não é assim, de trabalho, convívio com as pessoas, né? Aqui você está na igreja, você está recebendo a palavra. Então, ela tem alvos de te fortalecer para o seu dia a dia. Amém? Então, o culto de celebração, o primeiro alvo é esse, né? Segundo, fala assim, contribuir para que esses membros estejam conectados. Você já viu pessoas falarem que algumas pessoas falam, não, eu sirvo a Deus, eu posso servir a Deus em casa. Já viu isso? Isso é heresia, isso é besteira. Isso é besteira. É necessário que uma conexão. É necessário você estar conectado com a igreja. A Bíblia fala isso. Melhor ser dois do que um. Então é necessário você estar conectado. Eu estar conectado com a Silvia é segurança para mim. Ela é segurança para mim, eu sou segurança para ela. Orar um pelos outros. Então aqui, vê que nós vamos falar sobre isso. Mas você orar pelos outros, então o culto de celebração, ele tem alvos. Primeiro dele, alimentar a igreja, fortalecer para o seu dia a dia. Com o quê? Com a palavra. Com a palavra. E o segundo alvo é contribuir para que você possa estar conectado. Por que nós insistimos? Todo líder de célula, ele não deve, em nome de Jesus, jamais aceite. Eu sei que é uma luta, né? Às vezes, né? Depois vai para a célula, para o culto. Não deveria, né? Mas não aceite o membro da sua célula não participar do culto. Não aceite. Ele precisa participar do culto de celebração. Amém? Vou falar sobre isso lá no finalzinho, na parte do discipulado eu falo sobre isso. Mas é necessário que ele participe do culto de celebração. Porque é a conexão. Então, está lá na célula, você está conectado com um grupo lá. Mas é necessário você se conectar com toda a igreja. Amém? Conectar com toda a igreja. Você conhecer os irmãos. Quem aqui sabe o nome de todos os irmãos aqui? Ninguém levantou a mão. Que até eu às vezes confundo. Vou falar, ô irmão, como que é? Pois é. Por isso é a importância de você estar aqui. Sabe, irmãos, por isso que... Lembra que o Mateus falou? Abraça aí pelo menos 30 irmãos. Lembra o culto passado? Eu falei uns 6 hoje, não foi isso? Pra quê? Se você não sabe o nome do irmão, você pergunta. Como que é o seu nome, irmão? Antes de você dar um abraço nele. A celebração é para isso, é para essa conexão. Entendeu? Essa conexão. Eu sei que tem pessoas fechadas. Tem pessoas que você fala assim, fala aí, eu gosto muito de falar isso. Fala pro seu irmão, repete, eu gosto porque eu acho que grava isso na pessoa. Tem pessoas que ela não consegue falar. Você já viu pessoas assim? Sentadas do seu lado, você não consegue olhar para você e falar. Mas por que eu insisto tanto? Para que a pessoa rompa com isso. Porque o culto de celebração é essa conexão que a igreja precisa ter. Ela precisa estar conectado com o outro. Tem um que tem vergonha. Tem vergonha de abraçar ou não gosta de abraçar. Nós insistimos para quê? Para que ele rompa com isso. Que ele rompa com isso. Então não deixa. Fala, não, abrace aí 3 irmãos. Abraça uns 4, uns 6. Se você não gosta de abraçar,
Ainda dá um beijo no rosto dele, ainda, porque aí você vai rompendo. Vai rompendo com isso. Você pega, né? Chega, Marcelo, levanta, Marcelo. Você cumprimenta uns 3 irmãos aí. O nome é sério, se você não sabe. Não, Marcelo, não é assim não. Não é assim não. Comigo não é assim o cumprimento. O cumprimento é assim, ó. Cumprimento o irmão dessa forma. Amém? Obrigado, Marcelo. Então, porque aí você... Não, você acha que isso pra mim, no começo, não sabe como eu era. Pra mim foi difícil isso. Pra mim foi difícil. Chegar e beijar o rosto do irmão. Foi difícil. Hoje não tem problema nenhum. Eu sei quem eu sou. Sou homem. Tem problema. Não vai me tornar mais homem nem menos homem beijar o rosto do irmão. Não. E segundo a palavra de Deus, se chama ósculo santo. É bíblico. É bíblico. Isso. Você beijar o rosto do irmão. Se você não quer, amém. Não tem problema nenhum também. Você vai estar aqui da mesma forma. Mas isso, preste atenção, isso gera conexão no corpo. E o culto de celebração é para isso. Amém? Você, presta atenção, você dá um abraço e beijar, principalmente. Outra coisa, eu beijar o Marcelo aqui é fácil, eu conheço ele, faz anos. Mas aquele que entra aqui a primeira vez, vai fazer com que ele rompa com algumas coisas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Mas vamos lá para não terminar tarde aqui. São 8 horas. Então o culto de celebração é para essas, né? Essas duas coisas aqui que eu falei. E esse culto ele possui, fala assim, uma dinâmica. Isso, é isso que a grande maioria às vezes não sabe. Como é a condução desse culto de celebração aqui. Então ele possui uma dinâmica. Primeiro, ele começa como? Então o que eu fiz ali no começo, na hora da abertura do culto? Isso eu li as 3 versos ali de um salmo, não é isso? Então ele começa, pode começar, pode não ter a palavra, mas deve começar, ou pode começar com a palavra e oração. Oração sempre tem que ter. Tudo que nós começamos com oração. Para ministrar a palavra ali, eu orei. Amém? Então, como que começa? Eu coloquei aqui essa dinâmica, né? Como que é essa dinâmica do culto? Né? Quando dá 18 horas, é porque talvez você nunca tenha visto isso. Alguns não chegam no horário. Mas sempre começa com uma palavra ou com oração. Pode ter certeza. Amém? Se você chegar assim, 6h10, 6h20, você nunca viu. Mas creia, começa assim. Amém? Já é assim para você falar. Eu estou falando para você, chegue no horário. Deu para você entender ou não? Isso, é isso aí. Então, a dinâmica é essa. Segundo, isso, quem falou louvor? Isso, a Samara. Então, tem a palavra ou a oração, que isso acontece ali uns 3 minutinhos, no máximo 5. E aí nós vamos para o louvor, não é isso? Louvor. Segunda coisa, ou a dinâmica, segunda parte dentro dessa dinâmica do culto de celebração, é o louvor. Isso dura em torno aqui de 40 minutos. Por volta de 40 minutos isso dura. 35, 40 minutos é o que dura aqui o louvor. Terceira parte do culto de celebração, como dinâmica, consagração de dízimos e oferta. Olha para o seu irmão e fala: creia, irmão, dízimo e oferta faz parte do culto. Não, porque sabe por que estou falando isso? Faz parte do culto? Porque nessa hora parece que os irmãos falam: puxa vida, não podia pular essa parte? Tem uns que pensam assim, crê nisso. Podia pular essa parte, para que esse negócio de dízimo e oferta toda semana faz parte do culto de celebração. Amém? Por isso nós compartilhamos uma palavra, tiramos aí uns 10 minutos, compartilhamos uma palavra para consagrar os dízimos e oferta. Então, fala para o seu irmão, palavra ou oração, que é o primeiro. Segundo, louvor. Terceiro,
consagração dos dízimos e oferta. E quarto, isso que eu estou fazendo aqui, palavra. É a palavra. Então nós estamos, fala para o seu irmão, nós estamos agora na dinâmica do culto, nós estamos na quarta parte, que é a palavra. Amém? Então, parece ser simples, mas tem pessoas que ela não sabe. Talvez tem pessoas que pensam, já vi pessoas falar, repetitivo, todo domingo é a mesma coisa. Pois é, a mesma coisa. Só a palavra ela é diferente, óbvio, né? Deus fala às vezes a mesma leitura, mas é de uma outra forma. Mas é da mesma forma. Oração, louvor, consagração, dízimo e oferta. Palavra. Amém? Tá? Justamente a palavra para levar, né, alimentar aqui, como eu falei nesse segundo alvo aqui do culto de celebração, né, alimentar a igreja, fortalecer a igreja. Então isso que eu estou falando aqui, por isso que é importante agora, nesse momento, você não está no WhatsApp, você não está no Instagram, você não está no Facebook, sabe? Porque essa palavra ela vai alimentar você durante a semana, ela vai fortalecer você no seu dia a dia. Você está ouvindo aqui? Amém? Você vai fazendo com que ela gere algo dentro de você. Amém? A palavra, fala para o seu irmão, a palavra é para te fortalecer. Amém? Então, essa palavra então, eu não sei você, mas todas as vezes alguém está ministrando, quando alguém está compartilhando algo, então aí você recebe aquilo ali, e ela vai te alimentar durante a semana. O que você vai fazer? Chama-se ruminar, não é isso? Você vai pensando naquilo ali, vai ruminando. Algumas coisas vai, né? Óbvio, aquilo que você não coloca em prática, você vai passando a colocar em prática, não é isso? Amém? Isso é importante, você já vi, irmãos, e nunca faça isso. Às vezes eu terminar de pregar aqui, chega lá na calçada, eu já perguntei. Não é besteira isso, me perdoe, mas não é besteira isso, não é mentira minha isso. Perguntar o que eu compartilhei, você não está brincando ali? Ela fica meio perdido, não sabe. Eu estou falando aqui, às vezes você está focado em outra coisa, você está focado aqui. Amém? Você não pode perder o tempo de Deus. Então, creia. Eu que estou falando aqui, mas é a palavra de Deus. Amém? Então é importante o seguinte, eu sei que você não vai lembrar tudo que eu falei aqui. Claro que não. Claro que não, chegar ali fora. Mas é preciso você saber qual é o alvo da palavra, o propósito daquela palavra, para que você possa o quê? Ruminar ela, aplicar ela na sua vida durante a semana. Em nome de Jesus. Amém? Depois, dentro dessa dinâmica, o apelo. Essa parte do culto ela é muito importante. Sabe, irmãos, tem muitos irmãos que, assim, presta atenção, não é para ofender você nada, não, mas, assim, você precisa tirar o seu ego em alguns momentos. Então, você fala, então, cadê a Isa? Tá lá em cima, né? Então, agora há pouco, Samuel estava orando aqui, e orar aqui pela necessidade. Ela falou, pastor, não estou com isso aqui que Samuel falou, nada disso, mas eu tenho necessidade, eu posso ir lá à frente? Eu falei, não, você deve ir lá na frente. Por quê? É uma discipuladora na igreja, mas às vezes, então, ela entendeu, eu tenho necessidade em Deus. Você entende que tem necessidade em Deus, irmão? Você precisa responder, creia nisso, precisa responder. Porque é o seguinte, tem pessoas que ela tem o ego. Não, eu sou discipulador, eu sou líder, eu sou pastor. O que vão achar de mim? Presta atenção. Então tem o Daniel, tem qualquer um dos irmãos, Samuel, qualquer um dos irmãos ministrando aqui, eu como pastor da igreja aqui. No final da palavra, pode até ser que alguns se escandalizem. Se no final da palavra eu me ajoelhar aqui e chorar diante do Senhor, falar, tem coisa errada na vida desse pastor. Certeza, alguns às vezes pensam, mas é necessário responder a palavra. Faz parte do culto de celebração.
Você responder a palavra. Não estou falando para você se ajoelhar, chorar, mas é o seguinte, você precisa posicionar em Deus. Responder aquilo. Irmão, não tem como. Pode ser eu, pode ser o Daniel, pode ser a Dani, pode ser o André, qualquer um. Compartilhou a palavra aqui, Deus vai falar com você, por quê? É a palavra de Deus, velho. Não tem como ela não falar com você. Você for muito egoísta, falar, não, essa palavra aqui é para a irmã aqui, para mim não. Como assim? A palavra é para todos, senão você não estava aqui, não é verdade? Senão você não estava aqui. Você acha que Deus ia te trazer aqui para nada? Trazer aqui porque você precisa ouvir. Crê nisso. Amém? Você precisa ouvir. Fala para o seu irmão, é por isso que você está aqui, irmão. Você tem necessidades. Fala assim, inclusive de ouvir o que o pastor está falando agora. Amém? É isso, tem necessidade de ouvir. Mas às vezes compartilha a palavra. Mas fala, meu Deus, o que vão pensar de mim se eu for lá na frente? Faz parte, a quinta parte do culto dentro dessa dinâmica. Resposta da palavra. Resposta da palavra. Importante. Você sair daqui, qual é o alvo? É você sair daqui alimentado, não é isso? Alimentando. Então tem o alvo, o culto tem o alvo de conectar você à igreja, aos irmãos. Mas o primeiro lá que eu falei é você se alimentar. Sair daqui ruminando aquilo, pensando naquilo que eu falei, para que você possa se alimentar. Você responde, se posiciona diante de Deus naquilo que Deus falou e fala, agora eu vou ruminar isso aqui, agora eu vou praticar isso aqui. Amém, meus irmãos? Então, vamos lá. Culto de celebração, ele tem uma dinâmica. Primeira, meu Deus, oração. Falei oração, boa palavra. Vou te dar outra oportunidade, em nome de Jesus. Então o culto de celebração, ele tem uma dinâmica. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, o apelo. Agora, presta atenção, põe a mão no seu irmão, fala para ele, você precisa participar de toda essa dinâmica. Amém? Toda essa dinâmica é importante. Toda essa dinâmica, você ser um participante. Você não achar que, não, é só na palavra que Deus está falando comigo. Não, Ele está falando na oferta. Está falando na hora da oração. Na hora que pede para um irmão orar por você. Na hora da resposta. Amém? Fala para o seu irmão, saia daqui alimentado por completo, irmão. Mas vamos para o segundo. Então o segundo. No terceiro eu explico, né, o que significa tudo isso. Isso. Melhor. Segundo é a célula, não é isso? Segundo é a célula. Então, olha só, a forma que nós caminhamos, a estrutura que nós caminhamos, que nós, assim, a estrutura que eu preciso está fundamentada. Primeiro é culto de celebração. Agora, segunda é célula. Falando bem pausado, bem repetitivo, para que você não jamais esqueça. Em nome de Jesus. Segunda é a célula. Então a célula também ela tem alvos. Amém? Também tem alvos. Então, fala assim, é edificar o corpo. Edificar a igreja. Amém? Fala assim, que é eu e é você, irmão. Mas primeiro, olha só. Na célula precisa haver o quê? De todos. Que em nome de Jesus, o seu líder de célula não seja a única voz lá na sua célula. Não seja só ele que fala. Não pode. A célula precisa da participação de todos. Todos que estão lá. Amém? Para que uma célula funcione, irmão, não tem célula mais chata do que só o líder falar nela. É muito chato.
Eu quero falar para você, líder de célula, se a sua célula for dessa forma, é muito ruim. Não, tem pessoas que gostam de uma... Por que a célula não é pregação? A célula é compartilhar. Que é uma pregação, a célula é um compartilhar. Por isso que é necessário. Aqui não tem como. Eu ministro 10 minutos, Marcelo ministra 10 minutos, o irmão aqui ministra mais 10 minutos, Samuel, agora é sua vez. Não. Mas na célula é assim. Por isso precisa da participação de todos. Fala uma coisa, outro fala outra, uma hora, o lanche, outro ora pelo irmão. É assim, é essa dinâmica. Ok? Irmãos, em nome de Jesus, não vá para uma célula assim, só eu vou ir por ir. Não, você vai lá para abençoar alguém, ué. A célula conta com a sua participação. Você precisa ser um participante na célula, ativo. Não ter só a sua presença lá. É muito boa a sua presença lá, mas creia, Deus quer mais que do que só a sua presença lá. Amém, meus irmãos? Então, olha só. Então, na célula precisa haver participação de todos. Segundo, a célula possui ordem, uma liturgia. Vocês estão com o livro na mão aí. Então, possui ordem. Então, presta atenção. Amém? Então, na célula, a louvor, a oração, não é isso? Então, há uma liturgia na célula. Há algo que precisa o quê? Nortear a célula. Tem um norte. É uma forma de ser a célula. Querendo isso. Não é um negócio bagunçado. A célula. Mas viu aquela... Eu não sei se já foi na sua célula, você como líder de célula, como membro de célula. Na minha já foi. Mas viu aqueles caras que vai e ele quer bagunçar a célula? Principalmente se ele não caminha conosco, é de outra denominação. Ele quer bagunçar a célula. Ele quer ministrar. Não, Deus está me falando comigo. Aí abre a Bíblia, não li. Abre a Bíblia lá. Só falta cair assim. Vai ter com a formiga preguiçoso. Não é. É que é bagunçar. A célula ela tem uma liturgia. Ela precisa ter ordem. Tem ordem. Não é feita da forma que você quer. Não é. Saiba disso. Em nome de Jesus. Por isso que é importante você estar aqui sabendo a forma que nós caminhamos. Amém? Não, hoje deu na cabeça de fazer dessa forma. Não tem que estar na sua cabeça. Entenda isso. Você vai prejudicar a célula. Você vai alejar a sua célula. Você como líder. E não deixe ninguém fazer isso. Na célula também. Com educação, óbvio. Mas não deixe. Na minha já chegou. Já chegou, não, eu sou pastor, isso e aquilo. Pastor de onde, irmão? Que igreja? Não, eu tinha uma igreja. Ih, agora deu mesmo. Não, eu queria tirar uma palavra aqui. Eu falei, não tira a palavra não. Não tem como tirar a palavra. Deixa lá onde está mesmo. Não, eu sei que talvez sou isso, talvez como arrogância, como você está amarrando a pessoa de fluidez. Não, não é isso. Mas a célula ela tem uma liturgia, ela tem ordem. É uma forma de acontecer. É uma forma de acontecer. Amém? Mas é porque eu não posso parar muito para explicar, senão demora muito tempo aqui. Mas então há uma liturgia. Então nela há louvor, oração, testemunho. Por isso que a célula todos precisam participar. Amém? Mas, eu estou falando, então, a oração, a louvor, a testemunha, dentro desse contexto de célula. Então, você pode testemunhar daquilo que Deus faz, óbvio. Ok? Há o quê? Fala para o seu irmão, compartilhar da palavra. Desenvolver dons espirituais. É a liturgia da célula, é a ordem que a célula deve ter. E uma delas jamais pode esquecer. Você pode esquecer como líder e como membro de uma célula. A célula é para compartilhar a palavra da semana que ela é ministrada aqui. Amém? Se o seu líder não compartilha ela, você precisa saber por que ele não está compartilhando. Pode ser por conta da fase da célula. Pode ser.
ou por conta que eu liberei para isso, depende da dinâmica que nós temos no momento que nós estamos, pode ser, né? Às vezes um culto um jejum de 40 horas, aí foi ministrado várias palavras, eu posso falar, irmão, na célula você compartilha essa palavra, ok? Mas preste atenção, no jejum agora não, é o capítulo do dia. Os líderes estão fazendo isso? Isso, é isso aí, é o capítulo do dia. E não sendo no jejum, é compartilhada a palavra que eu ministrei aqui, ou alguém ministrou aqui. Amém, meus irmãos? Não estou falando para você levantar a mão na sua célula e falar, líder, você está errado, você não compartilhou a palavra. Não, não é isso. Mas se acontecer isso, eu digo porque isso aqui acontecia aqui. Acontecia. Cheguei a assumir essa igreja aqui, em algumas células não compartilhava a palavra do culto. Falei, mas como assim? Desde quando eu nasci em Cristo, eu aprendi isso. Não, mas o líder separa uma palavra lá, eu falei, está tudo errado, irmão. Vocês vão para onde? Não tem rumo. Isso aqui está errado. Vocês estão aonde? Não conhece. Não conhecia a forma que nós caminhamos como igreja. Precisava ler esse livro. Entendeu? A pessoa precisava ler esse livro, entender, ter revelação dele. Da forma que nós queremos fazer os nossos cursos. Tudo isso você aprende nos nossos cursos, não aprende? Eu ministrei aqui para os irmãos dos nossos cursos, você aprende. CTL, você aprende tudo isso que eu estou falando aqui, ó. Tudo isso que eu estou falando aqui, você aprende no CTL. Então, e mais ainda, assim, uma série de coisas assim muito poderosas, amém, irmão? Só aqui é só, como se diz, um apanhado, assim, para você entender da coisa, amém? Deixa eu ver onde é que eu estava aqui. Terceiro, né? Aqui tem conexão. Então deve o quê? Haver essa conexão no corpo, não é isso? Quarto, deve ter amor ao próximo. Deve existir cuidado, né? Um cuidado espiritual e um cuidado natural com a pessoa. Então deve haver amor ao próximo na célula. Não, pastor, isso é só obrigação, dever ser do líder de célula. Não, irmão, você não entendeu nada. Por isso você precisa saber a igreja que você está. É todos. Você precisa ter cuidado com o irmão, orar pelo irmão, saber ter sensibilidade da necessidade da pessoa. Precisa disso. Amém? Ter amor ao próximo. Estou falando, presta atenção. Tem pessoas que falam assim, eu sou crente, mas não sou bobo. Pois é, irmão, continua dessa forma para você ver onde é que você vai parar. Continua. Não é questão disso. Você precisa ter seriedade onde você precisa ter, posicionar onde você posiciona, mas sempre em amor. Nunca deixei de ter amor por ninguém, do cara que saiu, que foi embora. Nunca. Vamos até testemunho, nem eu e nem ela, sempre oramos. Ué, eu sou cristão, irmão. Tem o Espírito de Deus. Foi tirado o coração de pedra e colocado um de carne. Você entendeu? Como é que eu posso viver dessa forma? Não pode. Então eu preciso nascer de novo. Você entendeu? Preciso nascer de novo. Você tem aí, não, eu tenho ódio de tal pessoa, irmão. Você precisa virar crente. Virar crente, se converter. Essa é a palavra certa. Você precisa se converter. Eu sei que talvez você já tenha tido vontade assim de enforcar um sujeito. Eu também já tive, mas nunca fiz. E depois passou a vontade. E assim eu não deixo passar de 5 segundos na minha cabeça. Pronto, foi embora. Foi embora. Amém? Olha para o seu irmão, pergunta para ele: você precisa nascer de novo, irmão? Espero que não. É minha oração que não. Em nome de Jesus. Então deve ter amor ao próximo. Cuidado tanto espiritual como cuidado natural. Amém? Glória a Deus. Eu estou falando sobre a célula, não é isso? E nessa célula, então você entendeu como funciona essa célula, não é isso? E dentro dessa célula, ou nessa célula, existe funções. Não, tá, faz parte da célula. Isso. Edificação. Mas dentro dessa existe
funções nessa célula. Presta atenção, irmão, você precisa aprender. Amém? Então nessa célula também tem funções. Primeira função em uma célula: líder. Líder de célula. Então olha só, todo o corpo, todos os membros precisam funcionar. Mas preste atenção, a pessoa precisa. Então, a primeira vez que você vem aqui, irmã? Né? Primeira vez, ela foi lá na bebê, né? Primeira vez que ela vem aqui. Ela precisa saber que eu sou pastor dessa igreja. Você entendeu? Mesmo que outro ministre. Eu preciso dar assim um jeito de, principalmente se eu perceber que tem visitantes, né? Perceber que eu sou. Então presta atenção. A célula, uma das funções da célula é líder. Esse líder não é aquele que mais fala nessa célula, mas as pessoas precisam saber que ele é o líder da célula. Amém? Saber. Não é você levantar, olha aqui, ó, presta atenção aqui, eu sou o líder aqui. Não é isso. Não é isso. Oposição, não é você se opor. Amém? Mas as pessoas te reconhecer como líder dessa célula. Você tem uma voz. Você tem uma voz, precisa ter. Mas vamos lá. Então, líder. Essa célula tem funções. É um líder. Segundo, líder em treinamento. Toda célula, eu sei que aqui a maioria das nossas células não tem líder em treinamento ainda, né? Algumas multiplicaram, né? Algumas têm, mas outras não têm ainda. Mas ela deve ter um líder em treinamento. No CTL eu falo os meses que você deve apresentar um líder em treinamento. Não faz o caso aqui, mas né, que você deve já levantar um líder em treinamento e tal. Mas dentro dessas funções, líder de célula, líder em treinamento, né, para compor as funções dessa célula. Terceiro, anjo da guarda. Tem um anjo da guarda. Quem é o anjo da guarda? Quem é o líder em treinamento, irmãos? Auxiliar, né? Futuro líder, aquele que auxilia o líder, não é isso? É o futuro líder de célula. É o líder em treinamento. Terceiro é o anjo da guarda. Quem é o anjo da guarda? Ou o que ele faz, vamos falar assim. Isso. Ele é aquele responsável. Ele é o responsável. Presta atenção. Posso falar? Vou usar o exemplo da irmã aqui. Então a irmã aqui veio o primeiro dia hoje aqui no culto. Vamos dar um exemplo, se ela tivesse o primeiro dia lá na célula. Então o anjo da guarda, ele precisa se aproximar. Ele precisa pegar o telefone dessa irmã. Ele precisa procurar mais ou menos qual é o bairro que ela mora. E embora, presta atenção, não é proibido o líder. Não é proibido o líder em treinamento. Mas o anjo da guarda, ele precisa estar conectado nisso. Entendeu? Conectado nisso. Então ele visitar as pessoas que visitou a célula, ok? E a função dele, óbvio, é consolidar aquelas pessoas que foram para o encontro. Amém? Aquelas pessoas novas convertidas. Então o anjo da guarda tem essa função dentro de uma célula. Tem mais ou não? Anfitrião. Essa função ela é muito importante dentro de uma célula, creia nisso. Porque não é só questão dele abrir a casa e colocar uma célula lá. Ele tem o papel, não fala obrigação, dever não. Ele tem o papel de preparar tanto o ambiente na casa natural como o ambiente espiritual. O anfitrião, irmãos, presta atenção aqui. Então ele tem esse papel de preparar esse ambiente. Todo anfitrião, irmãos, um bom anfitrião pode ter certeza. Se a pessoa é um bom anfitrião, o líder tem uma boa célula. Uma boa célula. Fiz um curso aqui de CTL aqui com todos os líderes e discipuladores aqui. Eu ministrei todas as aulas. As aulas e a Marta aqui organizando. Então nós fizemos os líderes. Pena que alguns líderes faltaram algumas aulas, né? Sei que alguns conta de faculdade, trabalho, mas a grande maioria participaram de todos. Eu passei o semestre todo, 5 meses aqui, ministrando o CTL para os líderes.
Nós fizemos isso desde, eu e a Marta preparamos isso, ensinando para os irmãos, espero que você tenha aprendido, desde a preparar a mesa da comunhão da célula. Desde isso. Tudo isso foi ensinado. Tudo isso aqui. Se negligenciar é porque você quer, mas foi ensinado. Verdade ou não é? Foi ensinado. Na prática. Na prática, foi ensinado na prática. Como forma de lanche, como você, embora eu vou falar sobre isso, como você prepara um lanche, qual deve ser o lanche. Tudo foi ensinado isso aqui na prática. Fizemos isso semestre do ano passado, não é isso? Ano passado. Acho que primeiro semestre do ano passado nós fizemos isso. Amém? Mas estamos aqui no anfitrião então. O anfitrião é aquele responsável pelo ambiente, tanto natural como o ambiente espiritual da célula. Se o seu anfitrião, talvez você tenha uma célula, não seja na sua... Se for na sua casa, irmãos, em nome de Jesus, né? Você é líder de célula e é anfitrião, irmãos, aí você precisa, né? Se você não faz, aí precisa se converter. Jesus. Mas você é líder, o seu anfitrião, você chega, está tudo preparadinho. Eu tive célula na minha casa, não era líder, era discipulador na época, obreiro, tinha célula na minha casa. Pode perguntar para a Marta, para a Camila. Deixava, só que eu exigia, da forma que eu deixo aqui, vocês precisam deixar quando vocês terminarem a célula. Então eu deixava prontinho. O ideal, tinha uma garagem grande, era lá no Grajaú. Deixava as cadeiras, comprei umas 15 cadeiras, né, mano? 15 cadeiras de plástico, cadeiras, colocamos. Eu colocava acho que era na quinta-feira à noite a célula, era na quinta-feira. Camila tinha uma célula kids, mas a célula de adultos, nós tínhamos duas, eu acho, 2 ou 3 células. Acho que a Camila liderava 2, né? E o irmão da nossa rede liderava uma de adultos. Eu lavava a garagem, colocava as cadeiras em círculo, preparava uma mesinha lá fora para a comunhão dele, deixava lá. Orava, sempre fazíamos isso. Limpinho, deixava lá. A exigência qual era? Bom, você recebeu dessa forma aqui, né? Você vai deixar dessa forma. Não vai deixar dessa forma não, as cadeiras você empilha, certo? Porque para uma boa célula, irmão, precisa existir isso. Um bom anfitrião precisa fazer isso. Não é aquela casa, eu já fiz célula, irmão, eu já fiz célula. Não foi nada, não durou nada a célula. Quando eu chegava, o cara estava assistindo novela. Imagine só, o anfitrião chegava às 7 horas da noite na casa dele, ele estava assistindo novela. Irmão, em nome de Jesus. Tem criança, tudo, não é hora. Não, mas a criança não, então põe pelo menos ela no quarto lá. Já na sala assistindo. Você quer ser um anfitrião? Um anfitrião que possa ter êxito e que deseja ver uma célula crescer, uma célula se multiplicar. Amém? Aí você faz isso. Você vai ver que o negócio vai e vai para frente mesmo. É uma célula poderosa. Amém? B2, Samário. Eu não falei a edificação no último, né? Eu já fui para as funções da célula. Então, o anfitrião, né? Que ele prepara esse ambiente. Mas vamos para... Então, os irmãos entenderam? Ok? Então, agora, você entendeu o que é a célula, a liturgia da célula, as funções dessa célula. Alguém tem dúvida? Imagino que não, que você leu o livro também, né? Então, nós vamos para uma outra parte, né? Que é o discipulado. Todas as vezes, presta atenção, todas as vezes você ouvir essa palavra, né? A forma que nós caminhamos como igrejas, né? Sob, né? Essa estrutura, pense em um avião. Sempre. Um avião, ele tem 2 asas, não tem isso? E atrás ele tem, você pode ver em cima assim, ele tem algo que chama leme. Leme. Então, aqui para você lembrar, então uma asa é o culto de celebração.
A outra asa é a célula. E o leme é o discipulado, é o que dá o rumo. Discipulado é aquele que dá o rumo. Amém? Fala para o seu irmão, o discipulado é algo muito importante. Fala, ele tem o poder de nos dar o rumo. Amém? Então, uma asa é o culto de celebração, a outra é a célula, e o discipulado é o leme, é aquele que dá a direção, aquele que dá a direção correta. Amém? O leme. Dentro, né, nesse discipulado, ou melhor, esse discipulado ele vai produzir. Então, há o discipulado assim, em forma de discipulado, né? Nós chamamos uma forma, nós chamamos apacentamento, né? Apacentamento é o que você não existe nenhuma resposta da pessoa, né? Aquele que é o novo convertido, aquele que não tem nenhuma função na igreja. Isso tem pessoas, já viu pessoas, ou você talvez já tenha chegado em mim e falou: pastor, eu preciso de um discipulado. Já vi várias pessoas chegar em mim: eu preciso de um discipulado. Discipulado, falou para o seu irmão, discipulado é para aquele que tem função. Amém? Para aquele que não tem função, chama-se apacentamento. Uma visita, então você vai conversar com essa pessoa no mesmo papel de um discipulado, óbvio, né? Perguntar, né, algumas coisas para ele e tal, claro. Mas é o seguinte, presta atenção, mas é o seguinte, você não vai exigir dele nenhum tipo de resposta. Você vai ensinar apenas princípios, falar, orar pelas necessidades dele, ou falar a respeito das necessidades dele, mas não vai exigir dele. Agora o discipulado não. Discipulado, fala assim, o discipulado precisa ser uma via de mão dupla. Amém? Você discipula e exige ou espera-se uma resposta dessa pessoa. Amém? Fala para o seu irmão, discipulado não é discipaulada. Porque tem irmãos que querem fazer discipulado em nome de Jesus, irmão. Seu discipulador, seu líder. Então, falar um pouco do discipulado, vamos lá. Que hora que é? Não está lá no livro, mas é tarde, né? Então, você deve ter o discipulado. Então, o líder, ele faz discipulado com quem? Está lá no... O líder em treinamento dele precisa ser discipulado. Anjo da guarda precisa ser. Amém? Precisa ser discipulado. Então, mas não é, preste atenção, irmão, não é. Não, eu tenho uma função, eu sou discipulador, eu sou líder de célula, eu vou discipular, agora o sujeito vai ver. Em nome de Jesus, irmão, você está fazendo um desserviço na obra de Deus, dando paulada no sujeito. Discipulado não é isso. Irmão, já pensou aqui, quando nós chegamos aqui, quando nós liderávamos no Grajaú, e quando nós chegamos aqui, tem pessoas que tinham pavor de discipulado. Irmão, lembra, Dália? Pavor de discipulado. Irmão, para discipulado deve ser um prazer para você. Ele é bênção na sua vida. Ele é bênção. Se você vai com o seu discipulador com medo para o discipulado, tem coisa errada. Conversa com ele, ou conversa comigo, com a Mar. Conversa. Você não pode ir com medo, não. De jeito nenhum. Discipulado precisa ser uma bênção. Precisa ser uma bênção. Discipulado é um ensino. É um ensino. Você vai ensinar essa pessoa. Sempre. Os irmãos estão discipulados aí com a gente. Sempre, sempre. A Dália vai lembrar. Os irmãos vão lembrar aí. Irmão mais antigo aí vão lembrar. Qual era a primeira palavra? Certeza você vai lembrar, Dália, que a Márcia falava para você. Como você está? Para depois começar. Aí vem, lógico, com a prestação de conta. Tudo isso faz parte. Mas você, como você está? Saber. Eu vou falar para o Daniel, exige um saco de coisa, eu preciso saber como é que ele está. Entendeu? Como é que está a vida dele. Né?
como que está ele espiritualmente, né? Então eu preciso saber disso. Depois, aí, lógico, corrigir aquilo que é necessário ser corrigido. E aí você vai, né, para prestação de conta, ó, essa série de coisas que nós fazemos. Amém, irmãos? Mas não é aquele negócio, meu Deus do céu, estou até com dor de cabeça, porque agora, meu Deus, não, em nome de Jesus. Óbvio, né? Óbvio. Também tem uns que, né? Óbvio, você tem que dar porque eu sei que nós precisamos, eu, por exemplo, preciso de relatório, eu presto conta, né? Talvez você venha discipulado com medo disso, você não dá relatório, essas coisas aí, ó, aí não tem o que fazer, né? Aí não tem o que fazer. Mas você está com seu relatório em dias, fazendo aquilo que tem que fazer, você fala, eu vou ser abençoado hoje no discipulado. Discipulado hoje vai ser uma bênção. Isso. Amém? Glória a Deus. Deu para você entender aí? Não? Então, mas vamos lá. Então, ele vai produzir algumas coisas na nossa vida, esse discipulado, né? Então, esse discipulado, você perguntando para a pessoa como é que ela está, se preocupando com a pessoa, com o discípulo, né? Ensinando a ele os princípios, aquilo que ele precisa romper, vai gerar, discipulado gera, fala maturidade. Discipulado, ele gera maturidade. Se amadurece o discipulado. Não é verdade? Amadurece. Se cresce. Aprende coisas no discipulado. Amém? Faz você, presta atenção. Quando você é discipulado, acompanhado por alguém, vai tirar de você o ego. Vai tornar você alguém humilde. O discipulado faz isso. Por isso que é necessário você deixar. Se tem pessoas que ela não deixa, tem pessoas que ela é muito dura demais, dura serviço, como a palavra de Deus fala, não é tratada, não é tratável. Tem pessoas que não é tratável, ela não se deixa tratar. Então nós estamos em um processo de transformação, não é isso? Transformação mediante a palavra de Deus, e o discipulado faz parte disso, dessa transformação da sua vida. Então vai gerar em você maturidade, vai tornar você humilde, vai fazer com o discipulado, vai fazer com que você tenha um espírito de equipe. Tem um espírito de equipe. Amém? Lembra do exemplo que o livro dá? É aqui mais ou menos? Acho que é. O livro dá o exemplo de umas pessoas, acho que um quarto, foi. E aí, cada um com uma colher, não é isso? Dá uma colher, eles com fome, uma panela no meio. Isso, né? Estão lembrando agora? Alguém leu o livro? Amém? Então, uma colher, mas a colher era eles longe da panela. Então, a colher era comprida. Então, eles pegavam a comida, mas eles não conseguiam, eles se alimentar a si próprios. E aí os caras com fome. Tem um espírito de, unidade. Serviam ao outro. Aí o cara entendeu. Um podia alimentar o outro. A colher era comprida. Eles podiam pegar a comida, eles iam trazer para eles aqui e derramava. Mas ele poderia, então, alcançava. Minha colher alcança a Silvia. A colher da Silvia alcança o Daniel. A colher do Daniel alcança o Marcelo. Você entendeu? Amém? Glória a Deus. Então, é esse espírito de equipe que você precisa ter. Quando você quer fazer, uma vez eu vi um irmão falando, falando a respeito de ensinar o outro. Ele fala, o tempo de eu ensinar, eu faço. Não tem espírito de equipe. Cada um, imagine só. Vamos fazer um encontro kids aqui, juvenil. Então tem uma série de coisas. Tem meu Deus, visual. Tem uma série de visual aqui que fazem. Imagine só, Dani, você faz o seu lá na sua casa. Silvia, você faz o seu lá na sua. Daí, lá você faz. No dia você chega aqui, cada um faz o seu. Bom, junta essa equipe aqui, faz aqui. É espírito de equipe. Sabe quando você está junto?
o ditado, né? Duas cabeças pensam melhor do que uma, não é verdade? Você vai dando ideia um para o outro. Não é isso que acontece aqui, Dani? Um vai dando ideia um para o outro. Não, faz isso aqui dessa forma. Mas é um espírito de equipe. Não é cada um por si. A gente fala, não, cada um por si, Deus por todos. Né? É todos por todos. Amém? Todos por todos. Então precisa ter um espírito de equipe, né? Ou discipulado, né? Vai produzir isso. E produz o quê? Uma conexão profunda, né? O discipulado tem o poder para isso. Produz o quê? Discipulado produz relacionamentos verdadeiros. Você confiar na pessoa. Não é, presta atenção, não é a pessoa mandar na sua vida, não. Não é isso. Mas geralmente o que está fora enxerga mais do que o que está dentro. Não é verdade? Da situação. Geralmente. Sabe, quando você tem essa conexão profunda, você é livre, guardado de fazer um monte de besteira. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Sempre tem um irmão mais velho. Não significa na idade, mas na maturidade. Sempre tem um irmão mais velho que ele pode te dar uma direção correta naquilo que você precisa. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Presta atenção, se você está hoje aqui, né, não pode até falar, não, esse negócio de discipulado, eu vou abrir a minha vida para outra. Pois é, você não vai abrir a sua vida, você não está abrindo a sua vida para... Talvez você... Tem alguns que abrem a vida para o mundo, pessoas do mundo aí, mas não abrem a vida para o seu discipulador, para o seu líder de célula. Pois é. Aquele que tem direção de Deus, presta atenção. Tem muitos aí que tem direção do inferno para você. Do inferno. Tem muitos. O seu líder, seu discipulador, ele tem direção de Deus. Ele não é perfeito. Lógico que não. Assim como eu não sou também, nem você. Mas ele jamais vai te dar uma direção do mundo, do inferno para você. Ele vai te dar a direção de Deus para a sua vida. Amém? Sempre. Então, às vezes você não abre a sua vida, fica aí. Andando, segundo o pastor Marcos Noé, só cansando, andando de esteira. De academia, né? Andando na esteira de academia. Não sai do lugar. Só cansa. Só cansa. Por quê? Porque não abre o coração, não tem confiança. Ou não reconhece, na verdade, aquele que Deus colocou na sua vida como discipulador seu. Amém? Quero falar para você, eu sou seu discipulador. Assim como a Silvia é, de uma parte da igreja, o André é, de uma parte da igreja, Dani, Mari, Tamara, Isa. São discipuladores. Seus líderes. Você está inserido em uma célula, você precisa aprender a confiar nessas pessoas. Amém? Pelo menos em mim, na Marta, eu imagino que você deveria confiar. Que aquilo que você possa compartilhar, eu não vou estar falando para ninguém. Meu alvo é abençoar você. Gerar um crescimento na sua vida. O grupo Louvor pode vir para aqui. Eu estou terminando já. Então esse discipulado produz relacionamentos verdadeiros. Nos ensina a viver como equipe. Tendo o quê? Alvos comuns, valores, princípios comuns. Pensar a mesma coisa. Ter os mesmos alvos. Naquilo que é tocante ao reino de Deus, ter o mesmo propósito, o mesmo alvo. Né? Ir para o mesmo endereço. Não mudar a rota. Amém? Então, discipulado, ele produz isso. Fala para o seu irmão, discipulado não é discipaulada. Fala, é direção que gera crescimento ao corpo de Cristo. Amém? Antes de nós orarmos, eu quero só ler um texto aqui, Filipenses capítulo 2, verso 1, deixa eu ver. Filipenses 2, verso 1 ao 4. Mas pode ficar de pé, nós vamos já encerrar.
Olha só, o apóstolo falando aqui, Filipenses 1, 2. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição, egoísmo ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. E o verso 4 fala: cada um cuide não somente dos seus interesses. Olha só, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Amém? Já viu aquele ditado ou aquela escrita no para-choque de caminhão, né? Deus deu a vida para cada um cuidar da sua? Fala para o seu irmão, isso é uma mentira. Fala, isso é do inferno. Sabe, quero falar para você, Deus deu a sua vida para você cuidar da vida do seu irmão. Dentro da nossa visão, estrutura que nós caminhamos, Deus nos deu a vida, nos chamou para cuidar da vida do irmão. Por isso que todos aqui precisam cuidar de alguém. Todos. A Silvia aqui, ela tem um compromisso diante de Deus. Deus a levantou para cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. Amém? Então, discipulado é isso. Você precisa entender. Então, olha só, irmãos, é a forma, essa semana, nós falamos sobre isso. Esses três aqui, estruturas, ou pilares, que nós caminhamos, nós caminhamos. Então, nós temos nosso culto de celebração, é uma asa, célula, outra asa, e tem o discipulado, que é a direção. Você quer ser olha para o seu irmão e fala aí, você quer ser um crente firme em Deus todos os dias? Firme em Deus, sabe, sem oscilar. Tem aquele que, porque olha só, presta atenção aqui, tem crente que é igual boneco de posto. Não sei, não estou ofendendo ninguém aqui não, em nome de Jesus. Boneco de posto é assim, ele fica balançando. Não, firme, olhando sempre para o autor e consumador, amém, da fé, que é Cristo. Você precisa estar inserido. Se você está aqui e quer ser um crente, um cristão firme em Deus, você precisa estar inserido. Culto de celebração, célula, discipulado. Não aceite líder de célula. Você como membro, não aceite o irmão novo convertido, o irmão da sua célula. Não, eu vou só para o culto de celebração. Vai estar assim, ó, manco. Vai estar manco. Porque na célula ele tem a oportunidade de compartilhar o que eu falei aqui. Não aceite o membro da sua célula estar só lá na célula, ele vai estar perdido. Todo mundo compartilhando e ele fala, o que esse povo está falando? Ele não ouviu aqui. Lá, lembre, lá não é uma ministração, é um compartilhar. Entendeu? Por isso que é necessário comer aqui, ruminar durante a semana, e aí você vai compartilhar na célula. Amém? Compartilhando lá na célula. Aí você vai estar, ó, sempre olhando para o Senhor, firme em Deus, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, você pode ter certeza, se você anda aí mancando, é porque você, e caminha aqui conosco, é porque você não está inserido nesses três pilares. Não está, não está. Te garanto isso. Você não está inserido nos três pilares. Porque se você estivesse, você estaria sendo alimentado por completo. Alimentado por completo. Quem está alimentado não tem fome. Quando você come, eu nunca vi. Sempre que eu como, não me dá fome. Mas só depois, né? Por isso que você precisa, você se alimentou aqui durante a semana, e você sei que você vai ler o livro, vai entrar, mas fica com isso na sua cabeça, ruminando, né? Não, eu preciso estar no culto de celebração, preciso estar na célula.
preciso ter apacentamento ou discipulado, eu preciso estar com meus irmãos. Apacentamento é isso, eu preciso estar com meus irmãos, conectado com eles. Eu preciso tomar um café com meu irmão, sabe? Você precisa disso, que lá você vai estar conversando a respeito das coisas do reino, não vai estar conversando baboseira, besteira, não vai estar pensando na morte da bezerra. Você vai estar com os olhos em Cristo, entendeu? Quando você vai lá, entendeu? Vai lá na casa do Cristiano, toma um café, na Silvia, lá no Samuel, toma um café, porque garanto, não vai ter outra conversa, irmão. Eu presto atenção nisso. Às vezes nós vamos em um lugar, ó, amado mesmo, fala sério, não vamos falar nada a respeito da igreja. Quando você menos espera, tá falando a respeito da igreja. É verdade ou não é? Não, vamos ter outro assunto para os irmãos, de repente fica sem graça. Daqui a pouco tá todo mundo falando a respeito da igreja. Por quê, irmão? Você é um ser espiritual, não tem outro assunto para você. Não tem. Sei que tem vários assuntos, mas daqui a pouco você está falando assunto que fala a respeito do reino de Deus. Não tem jeito. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Então olha só. Agora chegou a quinta parte, tá? Do culto, é a resposta. Sei que assim, é uma palavra óbvia, estamos compartilhando do livro, não é a palavra ministrar de você. Mas é o seguinte, eu falei a respeito desses pilares. De repente você não está inserido nele, ou nem gosta. Eu vou para a célula, mas queria ir só para o culto. Eu venho para o culto, mas gostaria de ir só para a célula. Ora a Deus para isso, para que o Espírito te convença que há uma necessidade para o seu bem, para a sua vida espiritual, que você esteja inserido nos 3 pilares. Amém? Você fala, não pastor, mas você falou que discipulado é para quem tem função. Mas você às vezes não gosta nem de receber, nem de tomar um café com seu irmão no apacentamento. Se você não tem desejo de ter uma função, ora a Deus. Eu também não tinha. Eu quero ir para a igreja, eu entro lá e vou embora, ninguém percebe. Foi no começo que eu pensava assim também. Mas daqui a pouco eu estava aqui. Fazer o quê? O Senhor me escolheu. Amém? E Ele te escolheu também. Então ora, fala, Senhor, faz a tua vontade em mim. Fala, Senhor, que eu possa parar de fazer a minha vontade. Tira esse coração de pedra meu. Fala isso para Ele. Entendeu, irmãos? Vamos orar? Amém? Mas enquanto você ora, vamos cantar um cântico aqui, um louvor. E você se coloca diante do Senhor. Fala, Senhor, teu Espírito convence a caminhar da forma que o Senhor deseja. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Olha, Senhor. Fala, Senhor, fala comigo. Ministra o meu coração. Abre o meu entendimento para que eu possa estar na igreja, mas da forma correta, sob a estrutura correta, debaixo da estrutura correta. Fala, Senhor, me ensina. Espírito vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Orar por você, Pai, no nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos, meu Deus. Declaro no nome de Jesus, uma mente aberta, um desejo, um coração desejoso de aprender com o Senhor.
no nome de Jesus, dentro dessa visão, na estrutura que caminhamos como igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eu declaro que os meus irmãos a cada dia estarão fundamentados nela, aprenderão, meu Deus, no nome de Jesus, receberão a tua palavra e firmarão, Senhor, da forma a qual o Senhor deseja, da forma a qual, meu Deus, nós caminhamos, que eles possam crescer, Senhor, espiritualmente, estando, meu Deus, firmados no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, declaro uma semana de bênção, compartilhar, meu Deus, a última semana do livro, compartilhar poderoso, cheio da tua presença, da tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, que você possa ter uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Amém, meus irmãos? Aleluia. Me perdoe pelo horário. Achei que compartilharia bem mais rápido, mas demorou um pouco, né? Sendo as luzes aí, isso. Mas creio que você foi abençoado em nome de Jesus. Amém? Então, um bom compartilhar durante a semana e domingo que vem nós estamos aqui. Será poderoso em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, meus irmãos. Vá em paz.